Eduardo Martins, muito obrigado pela sua presença e participação neste nosso périplo de gravações que se destina a ser utilizado durante os próximos meses, anos, para incentivar mais e mais PMEs a aderir ao Global Compact. Na realidade, nós queremos recolher testemunhos de pessoas que são marcantes e que... Fizemos uma exceção agora, foi? Não, é mesmo marcante. E que podem ser opinion leaders. Portanto, cujo testemunho tem valor para muitas das pessoas que nos irão ouvir. Bondade vossa. E que irão, obviamente, ser mais uma vez aconselhadas a juntarem-se a nós. Mas, de facto, eu penso que é inevitável olhar para si e ver o ex-membro do governo. Eu costumo dizer a brincar que passaram 20 anos, mas não... cumpri a minha pena. Exatamente. Cumpri a minha pena, fiz o meu trabalho de reinserção e foram, de facto, meia dúzia de anos de interrupção na advocacia. Mas foram meia dúzia de anos que eu não me arrependo nada e que me valorizaram imenso. Permite mais do que aquilo que fiz, a mim me valorizaram. O que eu fiz foi Foi o tempo dos 10 anos do balanço da Cimeira do Rio e foi um tempo em que depois do ímpeto inicial nós não estávamos exatamente no princípio do século. Lembra-se da COP6 e do emperranço da COP6. Nós tivemos ali um tempo de andar para trás, mas o que tem sido este tempo, hoje que a COP29 está reunida em Baku desde ontem, nós sabemos todos que tem havido aqui um tempo de andar para a frente e para trás. Enerva particularmente os que estão ligados aos temas do ambiente, porque achamos que avançamos muito lentamente, sempre muito lentamente. Mas olhando para o cômputo global e apesar das ameaças novas que hoje temos em cima da mesa e que são muito perturbadoras, eu diria que foram 30 anos de avanços. Foram 30 anos. Se nós olharmos para o que tínhamos no tempo da Conferência do Rio há 33 anos e para o que temos hoje com o ESG e que o esforço das empresas europeias de se tornarem diferentes, fazerem isto como uma questão de alma e não uma questão de burocracia, como tantos se queixam, e portanto arrastar atrás de si também uma cadeia de fornecedores, de empresas mais pequenas, todos neste objetivo virtuoso de lidar com a circunstância desde que o Mário e eu nascemos. Não vale a pena apontar muitos dedos ao que foi acontecendo, aconteceu natural, desde que nós nascemos a população no mundo duplicou. E isso tinha que ter um impacto num planeta do mesmo tamanho. Ora, hoje, passados 30 anos sobre o começo disto tudo e 20 anos sobre ter sido governante, enquanto advogado, sinto cada vez mais que auxilio empresas para quem isto já não é deixa lá pôr umas flores no relatório, eu agora quero ter um relatório de sustentabilidade sólido, porque isso dá uma vantagem comercial. E curiosamente, tudo isto avança muito mais pelo setor privado que pelo setor público. Extraordinário, mas é muito mais pelo setor privado. No setor público não sinto, nomeadamente a política portuguesa, que é que nos interessa mais, não sinto a sustentabilidade ou as temáticas da sustentabilidade como uma alavanca eleitoral significativa. Não são, até porque, repare, há casos estruturantes da política ambiental, e eu não estou a falar da envolvência de toda a sociedade, estou a falar naquilo que os serviços públicos devem entregar no tratamento do lixo, devem entregar na qualidade da água, devem entregar na qualidade do ar. E embora nós, em relação ao carbono, estejamos relativamente bem, em relação aos poluentes atmosféricos locais estamos mal. Em relação à gestão da água, depois de um primeiro ímpeto inicial, nós temos neste momento um plano de estruturação de abastecimento e saneamento da água que não tem nem 10% do financiamento em cima da mesa e não se vê ninguém tomar decisões para dizer estes 5,5 mil milhões de euros que precisamos vêm de onde? Vêm das tarifas? Vêm das concessões do setor privado? Como é que nós em meia dúzia de anos vamos cumprir as exigentes metas de saneamento de águas residuais e de água para consumo humano se não temos financiamento? Mas nos resíduos então, o setor que o Mário conhece tão bem, eu diria que a situação ainda é mais
complicada do ponto de vista dos poderes públicos. Houve um ímpeto, final dos anos 90, princípio dos anos 2000, veio, vamos acabar com as lixeiras, tentar avançar na reciclagem, substituir lixeiras por aterros. Nós hoje estamos num momento em que daqui a 3 ou 4 anos vamos ter infraestruturas esgotadas, não estamos a cumprir com a recolha seletiva de matéria orgânica e não cumprimos as metas de reciclagem. Novamente, os políticos não são capazes de encontrar maneiras de financiar que façam as pessoas ter percepção de que a água engarrafada custa 1000 vezes mais que a da torneira e o nosso primeiro objetivo é ter água da torneira em condições, que não podem passar a vida a clamar pela reciclagem se nós não incorporarmos o custo da reciclagem no ciclo de vida desses produtos. Portanto, eu acho que a sua reflexão, Mário, é muito oportuna. Nós tivemos, e sobretudo a partir da consciencialização da opinião pública e destas novas gerações, dos millennials, dos Z, que vieram depois de nós, sim, uma exigência e uma pressão grande. Isso está a moldar os privados, a administração pública, com todo o respeito, está a ficar para trás, porque ao não encontrar maneiras de financiamento para lidar com a poluição, ao não permitir um desenvolvimento de um setor privado que o resolva, nós vamos sentir em meia dúzia de anos um atraso que já não merecíamos em relação a coisas muito básicas e muito essenciais. É preocupante, mas não é de facto uma coisa só de Portugal. Não. Por exemplo, as eleições americanas mostraram que a sustentabilidade não é uma prioridade. Embora depois, quando olhamos para a Security Exchange Commission, para a SEC, eles são bastante mais exigentes do que parecia a partir da política federal. Agora, há uma coisa que eu não resisto a colocar esta questão, embora não sei até que ponto é que ela faz muito sentido aqui nas Nações Unidas, mas eu coloco, se não gostarem, depois corta. Eu acho que as eleições americanas vão colocar maior pressão sobre a Europa para assumir as suas responsabilidades. Bastante mais. Mas as eleições americanas não podem ser desligadas de um contexto global de luta pela competitividade, cada vez com menos regras. Essa é a pressão que os empresários europeus começam a tentar sacudir e não podem. Quer dizer, dá um exemplo concreto. Nós estamos finalmente a desenvolver a eólica offshore. Há cá vários candidatos. No outro dia acompanho uma empresa dinamarquesa que já tem projetos na Escócia e na Ásia. Foram à China. O que é crítico são sempre os componentes. As pás, as turbinas, as componentes. Chegaram à China e viram uma fábrica gigantesca e perguntaram ao senhor quem eram os clientes. Ele disse, eu não tenho ainda clientes. Não tenho clientes? Não. Mandaram-me fazer a fábrica, eu sei que vou ter clientes. E de facto a China num ano instala mais do que a Europa toda de potência eólica offshore. Mas isso coloca-nos um problema, que não é só com os Estados Unidos. É o problema da competitividade. No fim do liberalismo, quando nós achámos que tinha acabado o mundo multipolar, quando caiu o muro de Berlim, nós achámos a democracia liberal é o que vem para ficar, enganámos-nos em duas coisas. Em primeiro lugar, nós tivemos uma política neoliberal que concentrou dinheiro e aumentou desigualdades. Isso não é o liberalismo. Isso é uma concentração de riqueza sem regulação e sem limites, que leva as pessoas ao desespero, e a desigualdade leva as pessoas legitimamente à revolta. E depois temos outro tema, um hiperliberalismo. Uma coisa quase nietzschiana em exagero. A cultura woke da autodeterminação. Eu sou o que eu quero. Na mistura do neoliberalismo com o hiperliberalismo, nós abandonamos as pessoas e abandonamos esta obrigação de tentar esmagar o fosso entre os mais ricos e os mais pobres. E se isso aconteceu de uma forma geral, porque houve crescimento, não está a acontecer de uma forma particular dentro de cada uma das nossas sociedades. E essa vai ser uma grande pressão sobre o ambiente, porque entre a predação chinesa, o egoísmo e o desespero americano, que deslocaram a produção e o seu cabaz de compras para a Ásia, e agora tem que ter uma política protecionista, esta soma do erro destas barreiras nacionalistas não vai facilitar a vida à Europa.
onde já há um conjunto de tendências populistas a inventar problemas que não existem, como o das migrações e outros. São problemas que não existem, são problemas inventados pelos extremos da política para afastar as pessoas, mobilizar e afastar as pessoas. E, portanto, o desafio que tu identificaste é triplo. É o desafio de ser a Europa a resistir à falência dos Estados Unidos, ser a Europa a tentar liderar um bloco comercial mais justo e mais livre, e ser a Europa a resolver os seus próprios problemas, quando no passado teve dificuldade em resolvê-los em conjunto. Ou seja, eu acho que vem um tempo muito desafiador, e aquilo que nós contamos, apesar de tudo mais, é com a força da democracia, com a pressão da opinião pública e dos jovens. É a gente mais jovem que não nos deixa voltar atrás. Se nós só tivéssemos dependentes de gestores com mais de 50 anos, íamos fatiar o mundo pior do que o fizemos no passado. Mais do mesmo. Hoje, numa conversa prévia com a EDP, chamou a atenção para a enorme importância da sustentabilidade no mercado de capitais, para obter capital. O que foi muito gratificante ver que a EDP faz essa relação bem clara. Para obter capital, é necessário evidenciar sustentabilidade. O plano Draghi diz que a Europa precisa de enormes quantidades de capital. E de investimento público. De investimento público e capital para esse investimento público, claro. Mas há capital para isto tudo, há capital para a Europa, há capital para o ambiente. São prioridades. Novamente, a Europa, a única fonte de energia que tem, é das mais poluentes, naturalmente, é o carvão. Todas as outras importam. O que significa que um litro de gasolina na Europa custou mesmo que um galão nos Estados Unidos, um galão de 4 litros e meio, quase 5. A eletricidade custa 5 vezes mais. Portanto, desenvolver, fazer investimento público e fazer investimento público na componente energética, que o relatório Draghi também identifica, como sabes, um dos pontos críticos para o desenvolvimento da Europa, é limitar a nossa dependência. Agora, novamente estamos a competir com ou a predação dos recursos naturais a que se vão dedicar os Estados Unidos, com o shale gas, com todo o carvão, com tudo o que puderem fazer, ou um apoio de Estado às energias renováveis brutal que nós não temos. Temos de fazer uma escolha. Nós temos de fazer uma escolha. Se há apoio de Estado e se há uma política centralizada na China para desenvolver a energia renovável, o veículo elétrico e todas as coisas do futuro, nós não podemos estar a perder dois comboios ao mesmo tempo. O comboio da sustentabilidade e o comboio do comércio. Porque senão vão estar os chineses a fazer todos os equipamentos que nós precisamos para a nossa transformação energética. O relatório Draghi tem razão, mas está atrasado. E recupera pouco o relatório Delors de 94, que se calhar de quem vir a entrevista, poucos mais que nós nos lembramos, mas que não diz coisas muito diferentes. Diz, sem algum protecionismo e algum investimento público, nós não vamos competir com aqueles que fazem o investimento público no desenvolvimento e na tecnologia. E, portanto, boa parte do desafio da Europa é ser capaz de vencer as suas diferenças, produzir em conjunto com regras iguais. O problema, às vezes, de vencer as diferenças é que eles não permitem regras iguais. Se nós somos muito mais pobres que o norte da Europa, regras iguais de concorrência desprotegem-nos primeiro a nós. Não é uma equação fácil, mas é uma equação inescapável. Porque é isto o precipício. Exatamente, é isto ou nada. É isto ou nada. É isto ou nada. Agora, as empresas portuguesas neste quadro, eu já acho que as empresas portuguesas ficam felizes por ouvir aquilo que acabou de dizer, porque é um quadro que nós, infelizmente, talvez pela comunicação social não é tão boa quanto deveria ser, não temos tantas vezes assim. Mas também porque as Nações Unidas colocam-se numa perspectiva global. Na realidade, o que nós pretendemos das Nações Unidas é os Estados Unidos fortes e que estejam em boa situação económica, como a Europa, como a China, como aliás todo o mundo. E depois que os conflitos sejam dirimidos por diplomacia e entendimento e não por recursos e soluções militares. Agora, as empresas portuguesas, que sugestão é que daria às PMEs portuguesas? As PMEs portuguesas, está tudo um bocadinho aflito com as novas normas de relato e IDS. Sim, sim.
De facto, elas são bastante pesadas, as duas normas da EFRAG, e não se aplicam ainda às PMEs, a menos as que estejam cotadas em bolsa. Claro. Cá não há PMEs cotadas em bolsa, mas há uma coisa que existe, grandes ou pequenos, a maior parte das empresas portuguesas de sucesso estão numa cadeia de produção. Cadeia de valor, claro. Estão numa cadeia de valor. E estar numa cadeia de valor implica que para fornecer os serviços, quanto mais altos estivermos classificados, bem, com o tempo, se tudo continuar como agora, também haverá relato de sustentabilidade para as PMEs mais tarde. Mas o que é que acontece agora? Ontem, não preciso ir mais longe, ontem à tarde, eu estava, uma multinacional que era alugar a uma PME que tem armazéns na Zona Oeste, quer-lhe alugar um armazém. Andou a escolher armazéns e escolheu o parque de armazéns onde, porque tem que consolidar regras da ESG no estrangeiro, escolheu a PME que lhe oferecia a solução de energia localizada feita com renováveis, escolheu o armazém que poupava mais água, escolheu o parque industrial cuja política de gestão de resíduos lhe pareceu melhor. Ou seja, Não necessariamente o mais barato. não necessariamente o mais barato. Porquê? Porque, como disseste há bocadinho, isso diz respeito depois ao relatório de sustentabilidade. Os meus fornecedores, as minhas PMEs, são os melhores. Eu não me importo lhes pagar mais porque eu vou buscar financiamento mais barato para a minha atividade. Mesmo que o brown não seja penalizado, o green é incentivado. Então, se eu for, vamos inventar um que não seja cliente meu, uma Microsoft desta vida, e quer vir fazer um data center a Portugal, para falar de coisas complicadas, coisas concretas. eu quero fazer um data center que me garanta que só é abastecido por energia renovável, porque me consome tanta energia que no meu ponto global da consolidação da empresa, eu vou dizer que eu gasto só energia renovável e, portanto, tenho direito a um investimento mais barato para poder fazer o mesmo data center. Tudo isto, felizmente, começa a estar encadeado, começa a estar entrelaçado, e as nossas PMEs vão ter tanto mais valor, tanto mais sucesso na exportação, quanto mais altos estiverem nos paradigmas ambientais. E é isso que nos dá esperança no futuro, não é? A todos. Sem dúvida. Alguma palavra final enquanto participante do Global Compact? Eu acho que nós estamos, tu disseste bem, num momento duro. As eleições dos Estados Unidos não animaram ninguém. Estamos todos a imaginar um mundo menos globalizado, mais dividido, com mais barreiras alfandegárias, com retrocesso no comércio internacional. A minha esperança é de que haja rapidamente a consciência que tudo isso são passos atrás. Nós não precisamos de menos comércio, precisamos de comércio mais sério, mais livre, mais justo e mais regulado. Muito bem, então vamos nisso. Vamos a isso. O Global Compact cá estará para isso. Obrigado. E a Abreu Advogados também. Muito obrigado, João Eduardo.